evitadas com o simples conhecimento da lei, que algumas coisas, por exemplo, a gente sempre bate muito aqui firme aqui com o pessoal, tem que procurar alguém que entenda, alguém que saiba montar o seu pedido de aposentadoria, para que você conseguir sua aposentadoria sem nenhum problema. E hoje a gente vai dar 3 dicas. Na verdade, são coisas para você, 3 erros que podem impedir sua aposentadoria. A gente vai dar dicas como você pode evitar esses erros, tá? Então a gente vai falar algumas coisas aqui sobre o trabalhador rural que tem a carteira assinada, o trabalhador rural também que tem veículos em seu nome. Será que isso atrapalha? Pode ser que atrapalhe, a gente vai ver isso aí também. E é também aquele trabalhador rural que esquece de fazer um contrato de parceria, algo que é muito comum na vida do trabalhador rural. Boa noite a todos. Boa noite a você aí que está nos acompanhando pelo Facebook também da Rádio Vila Hits, pelo aplicativo, pelo site, né? Como o Dr. Gustavo disse, hoje nós vamos estar falando sobre esses erros que podem estar acontecendo na hora da sua aposentadoria rural, para a gente poder justamente estar evitando que o INSS venha a negar o seu pedido. Então, você aí que está prestes a se aposentar ou que conhece alguém que está aí já próximo da sua aposentadoria, não deixe de nos acompanhar, compartilhe aí essa live com seus amigos, que você pode estar ajudando aí bastante pessoas. E lembrando também, como sempre, nós estamos aqui acompanhando, né, pelo Facebook. Então, você aí que tem alguma dúvida, não deixe de estar mandando para a gente a sua pergunta, mandando para a gente aqui a sua dúvida, que a gente vai estar respondendo aqui, tá? Então, não deixe de mandar. Você pode estar mandando que nós vamos estar respondendo aqui na hora da live mesmo, tá bom? Então, vamos lá falar sobre esses 3 erros que podem impedir a sua aposentadoria rural. O que pode atrapalhar? E a gente já aproveita também e já diz o que pode ajudar. Não é mesmo, doutor Gustavo? Isso, com certeza. Vamos lá, então. Primeiramente, nós vamos estar falando sobre a carteira de trabalho. Bom, a carteira de trabalho ela vai ajudar, ela vai atrapalhar. Como é que funciona isso? Onde a carteira de trabalho pode atrapalhar o trabalhador rural? Por exemplo, já alguns clientes já entraram em contato com a gente e falaram assim: doutor, eu estou atualmente trabalhando de carteira assinada, mas eu aqui trabalhando na rua, mas eu sou rural. Como é que fica aí? Como funciona? Bom, né, se você está trabalhando aqui na rua de carteira assinada, vamos dar um exemplo aí, num supermercado, né, nesse momento você já não é rural, né? Você deixou de ser rural aí. Ah, mas eu posso retornar. Beleza, se você retornar, você volta a ser rural. Ah, então a carteira de trabalho vai atrapalhar? Não, não é bem assim. Por exemplo, a pessoa pode lá ter trabalhado de carteira assinada e aí ela resolveu sair daquele trabalho ali da carteira assinada e voltar para a roça trabalhar. Ela vai poder se aposentar como rural, mas ela vai ter que preencher o requisito como rural. Às vezes aquela pessoa trabalhou ali 10 anos na cidade ali de carteira assinada e voltou agora há 5 anos que ela voltou, apenas 5 anos que ela voltou para a atividade rural. Como que fica? Bom, ela vai ter que trabalhar um pouquinho mais na atividade rural porque ali, aquele período ali, ela vai poder juntar o tempo? Vai poder, mas por exemplo, ela não vai poder se aposentar com a mesma idade daquele que sempre trabalhou na roça, né? Aquele que trabalhou na roça, como nós já falamos antes, mulher tem o benefício de aposentar com 55 anos. Hoje a mulher que trabalha na zona urbana, trabalha na rua, é 62. Então ela já tem um benefício aí de redução de 7 anos. O homem rural é 60 anos. Já quem está trabalhando na zona urbana, trabalhando na cidade, é 65. Então acaba perdendo esse benefício de se aposentar antes.
tá? Mas pode sim juntar esse tempo de carteira assinada para poder estar se aposentando, sem problema nenhum. Doutor, a gente observa que é um desconhecimento, né, da lei. Por exemplo, muita gente sai da zona rural, na verdade mora na zona rural, aí vem para a cidade e tem um trabalho, por exemplo, no supermercado. E aí, por desconhecimento, pensa que ainda é um trabalhador rural, porque mora na roça, de repente tem lá sua plantaçãozinha, que alguém ajuda lá. Mas, infelizmente, o contrato de trabalho com a carteira assinada, nesse caso específico, ele vai atrapalhar, porque vai fazer uma descaracterização do trabalhador rural. E aí você não terá os benefícios do trabalhador rural, que é aposentar mais cedo. Então, a pessoa confunde muito nessa questão. A gente observa que a falta mesmo de conhecimento que leva a essa confusão. Então, gente, o trabalhador rural, ele deve estar sem qualquer contribuição urbana para facilitar o seu reconhecimento como trabalhador rural. Porque o INSS, ele observa muito isso, né? O INSS, você pode ter ali 10, 20 documentos que provam que você está na roça, mas se você tiver lá um detalhezinho lá, uma carteira assinada lá, já nega. Infelizmente é assim. E como nós deixamos bem claro, não quer dizer que se você tem a carteira assinada de trabalho na rua, que você não vai se aposentar. Não, não é isso. Na verdade, você vai poder se aposentar sim. Nós já falamos aqui sobre a aposentadoria híbrida, que é o quê? É você juntar esse trabalho na roça com o trabalho na cidade. Ah, trabalhei 10 anos de carteira na cidade, 10 anos de carteira assinada ali na cidade em um supermercado. E agora eu tenho provas aqui de 5 anos de trabalho na roça. Beleza, você pode juntar esses 10 na cidade, esses 5 aqui na roça e fazer 15 anos, que é o tempo mínimo que você necessita para aposentar. Então, né, você pode utilizar desse benefício de estar juntando esses dois tempos. Então, isso não vai te atrapalhar. Você vai contar esse período. Tem aquela questão também, mas na roça nem sempre tem trabalho. Às vezes ali plantei, colhi e eu plantei de novo e agora eu estou aguardando a colheita. Como que eu vou fazer? Né? Pode ser que esse período você fica ali sem ter alguma atividade na roça. Né? É bem difícil, né? Que trabalho na roça sempre tem. É igual o dono de casa fala, que serviço dentro de casa nunca falta. Então, o trabalho na roça é a mesma coisa, sempre tem. Mas a lei deixa que você possa sair ali dos seus trabalhos ali na roça por 120 dias, sem você deixar de ser rural. Ou seja, 120 dias aí vai dar uns 4 meses, né? Próximo aí de 4 meses. Então, você poderia sair esses 4 meses sem deixar de ser trabalhador rural. Né? Então, é isso. Você vai sim poder utilizar o seu tempo de roça, o seu tempo de cidade, sem problema nenhum. Tá bom? Então, esse é o primeiro erro. Lógico que a carteira em alguns momentos vai ajudar, em outros momentos vai atrapalhar. Então, vamos para o segundo erro que as pessoas acabam... Muita gente comete e acaba atrapalhando na hora do pedido da aposentadoria rural. Só um detalhezinho que eu esqueci de falar. Acrescentar mais alguma coisa? Acrescenta aí, doutor, então. Que eu esqueci de falar. Hoje mesmo nós tivemos uma audiência, o quê? Que a mulher tinha carteira assinada. E essa carteira assinada foi falado na audiência. E essa carteira beneficiou ela. Por quê? Era uma carteira assinada como que ela era trabalhadora rural. Ela trabalhou por 1 ano e meio na colheita do maracujá. Então, ou seja, essa carteira assinada ajudou ela e muito. Porque quando chegou na hora da audiência foi falado, você trabalhou de carteira assinada como trabalhadora rural, né? Ou seja, ali foi reconhecido já, sem problema nenhum, aquela carteira assinada dela como rural. Ou seja, beneficiou ela, ajudou ela. Por quê? Aquela carteira, aquele 1 ano e meio ali, nem sequer o INSS se opôs.
né? O INSS, em momento nenhum, falou assim: não, você não é rural nesse período, porque ela já tinha aquela prova na carteira, ou seja, ajudou. Aqui na nossa região não é comum a colheita do maracujá assinar a carteira, mas, por exemplo, na colheita do café, Café, isso mesmo. né? Nós estamos aí ainda no período da colheita de café e muitas pessoas aí assinam a carteira. Aí às vezes aquele trabalhador tem medo porque eles utilizam até o termo de vai sujar minha carteira. Bom, não vai sujar sua carteira. Se você é rural e vai estar assinando a sua carteira como rural, na verdade vai estar te ajudando. É um benefício. Não, e é muito comum. Na nossa região é muito cultivo de café. Sim. Então, muita gente assina a carteira. E isso aí você tá como trabalhador rural, só que na modalidade de empregado. Então, isso aí é muito importante. Outra coisa também é o vaqueiro, né? O vaqueiro também é uma forma de ser trabalhador rural, mas de forma empregado também. Tem benefícios de trabalhadores urbanos, mas também pode se aposentar, inclusive, com idade rural. Existem algumas discussões na justiça, mas existe a possibilidade de conseguir aposentadoria rural para um vaqueiro, por exemplo, que trabalha de carteira assinada. Sim. Aí agora a gente vai estar entrando no segundo ponto, que é a ausência de contrato. Mas nós temos aqui uma pergunta do Aelson Fernandes. Obrigado aí, Aelson. O Aelson está sempre com a gente aí nas lives aí. É nosso parceirão, sempre visita nosso escritório também. E o Aelson está perguntando: quem nunca pagou nada, aposenta? Bom, muitas pessoas entendam isso de forma errada. Eles entendem o quê? Eu não preciso pagar nada, que no dia que eu fizer 65 anos o governo é obrigado a me aposentar. Olha, não funciona bem assim. Para você se aposentar, você precisa contribuir com o INSS. Você precisa pagar o INSS. Única pessoa que não precisa pagar o INSS é o rural. Quem é trabalhador rural não precisa pagar o INSS, mas tem que provar que trabalha na roça. Que jeito que vai provar? Com o sindicato, né? Com, por exemplo, essa carteira assinada aí como trabalhador rural é uma prova, é uma certidão de casamento constando a profissão como lavrador, o prontuário lá no hospital constando a profissão como lavrador, é uma prova. Então, assim, né? É importante as pessoas entenderem isso, que essa questão, não vou pagar nada, o governo vai ter que me aposentar. Não é bem assim. Mas eu conheço gente que nunca pagou nada e conseguiu. Não é uma aposentadoria. Chama o BPC Loas, que nós também já falamos aqui, né? É um outro tipo de benefício. Não é uma aposentadoria. A aposentadoria tem que contribuir, tem que pagar. Isso aí, doutor. Certíssimo. Vamos para o segundo erro, então, que as pessoas cometem. Por exemplo, é a ausência de contrato de parceria. Contrato de parceria, doutor, era mais comum antigamente. O pessoal tinha a terra e às vezes não tinha pessoal para estar cuidando daquela terra, botava gente ali, uma família, e cedia um pedaço daquela terra para que a pessoa pudesse plantar. E em troca disso, dava lá uma parte da produção para o dono da terra e ficava com outra. Hoje não é tão comum, mas acontece. Tem muita gente que faz esses contratos. Não só esse contrato assim de parceria, tendo essa meação, ou a terça, né? Mas existe formas de contratos onde as pessoas cedem um pedaço da terra e deixam ali em troca para a pessoa cuidar da terra, plantar, viver a sua vida ali. Então, muita gente acaba não fazendo esses contratos. Por quê? Tá ali na base da confiança. Eu sou amigo do Dr. Júnior aqui, aí eu falo assim: ô Júnior, você vai lá para minha terra lá e pode ficar usando lá. Não tem problema nenhum. E não faço contrato com ele, ele não se preocupa com isso, porque ele confia em mim, tudo. Então, acaba que não faz prova do seu trabalho rural. Aí, na hora de aposentar, quando o advogado chega e fala assim: ô fulano, traz então o seu contrato, cadê o seu contrato com fulano? E você: não, eu só conversei com ele, combinei com ele de boca a boca. Fiz um contrato verbal com ele.
E infelizmente o INSS não tá nem aí para você se você fez um contrato verbal. Infelizmente. Não vai valer de nada. A grande importância do contrato é que você vai poder fazer prova dele. Você vai usar ele como prova na sua aposentadoria rural. Então, fique atento. Se você está num contrato, está em exercício em um contrato de parceria, ou pretende, faça esse contrato, formalize, faça o documento, coloque lá o prazo, quais que são as condições, as regras desse trabalho, e aí que você vai te ajudar muito na hora que você pedir a sua aposentadoria rural. E assim, uma coisa muito importante também, né, doutor, é que a gente sempre fala, é a questão do reconhecimento da assinatura também, né? Porque às vezes chega lá e fala, vamos fazer um contrato agora então, né? Não adianta, tem 20 anos que você tá na terra do fulano. E aí depois desses 20 anos você vai se aposentar, chegou assim, faz um contrato pra mim e fala que tem 20 anos que eu tô na sua terra. Não adianta, gente, infelizmente, porque é necessário que tenha um reconhecimento da assinatura, tanto do proprietário da terra, quanto daquele também que está ali cuidando da terra, plantando. E aí é importante esse reconhecimento, porque dentro do reconhecimento tem a data desse reconhecimento, né? E é importante, quanto for mais antigo, melhor ainda para o trabalhador rural. E muitos acabam tendo medo, né? Não faz o contrato às vezes por medo, o patrão, se eu fazer um contrato, depois, né, eu posso ter problemas ali na justiça com aquela pessoa. Na verdade é o seguinte, é o contrário. A partir do momento que você faz o contrato, é uma segurança que você tem, né? O contrato ele é segurança tanto para o dono da terra, como também para aquela pessoa que está ali trabalhando. Então o contrato é muito importante, né? Ele traz segurança para ambas as partes, tanto para o patrão quanto para aquela pessoa que está ali trabalhando. Então é muito importante fazer o contrato, né? Não deixe de fazer o contrato, faça, porque além da segurança que você vai ter, né, esse contrato vai estar te ajudando na hora da aposentadoria. Então não cometa esse erro, não deixe de fazer contrato. Faça, é muito importante. E para aqueles que já fazem, tomem também cuidado com a questão do prazo também, né? Às vezes eles colocam lá um contrato, um prazo de 5 anos, vence esse contrato, ele continua morando ali na terra, trabalhando na terra, e esquece de renovar esse contrato, fazer outro, e deixa ali. Deixa correr aquilo ali. Quando vai olhar, o prazo que está confirmado, que está aprovado de trabalho rural, é só 5 anos, não tem mais. Às vezes a pessoa ficou 20, mas só tem provado 5. Então, fique atento também à questão do prazo. Sempre tem que estar renovando ali, mostrando que você está em atividade através daquele contrato de trabalho, tá bom? De trabalho não, desculpa, de parceria. Não deixar de fazer, né? Isso, não deixe de fazer. De renovar. Fazer e renovar depois. Isso. Então vamos lá, pessoal. Como a gente já disse, se você tiver alguma dúvida, você manda aqui pra gente, que a gente vai estar respondendo aqui, tá? Quero agradecer aqui o Valdir, mas a dona Lia também, sempre está acompanhando a gente, tá? Obrigado vocês aí. Solange, a Evelyn, Layala, né, que também sempre nos acompanham aí nas nossas lives. Um abraço aí para todos. E também o Elias, lá de Nova Belém. Elias, obrigado aí pela presença, pela participação, tá? E lembrando mais uma vez, se você tiver dúvida, não deixe de perguntar. Nós já estamos chegando aí na reta final. Aí às vezes a gente termina a live e você ficou com a dúvida, deixou de perguntar, né? Mas manda pra gente aí enquanto a gente está aqui, que nós vamos estar respondendo ao vivo aí para você. Então vamos para o terceiro ponto, que é veículos em nome do trabalhador rural. Atrapalha ou não aposentar? Vamos lá então, né, gente? Primeiro a gente tem que entender o que é o segurado especial, né? O segurado especial é aquele que trabalha no campo, sozinho ou com sua família, e vive da renda do campo. Basicamente é isso, o segurado especial. O trabalhador rural. Mas e aí? Será que o trabalhador rural pode ter um carro? Pode ter uma moto? É uma coisa que
até assim, é absurdo se pensar que o trabalhador rural não possa ter um veículo. Preconceituoso, né? Não é? Seria uma coisa, algo preconceituoso mesmo. Mas o que que a lei fala sobre isso? A lei, não, na verdade, não diz nada sobre quais que são os bens que um trabalhador rural pode ter. Não fala nada sobre isso. Mas o que a gente vê nos julgados, na justiça hoje, existe muita discussão sobre isso. Por quê? Primeira coisa, a gente entende que o trabalhador rural, ele é uma pessoa normal, como qualquer uma outra, qualquer trabalhador que trabalha para buscar o seu dinheiro e pode usar o seu dinheiro da forma que quiser. A gente entende isso. O problema tá, doutor, quando o trabalhador rural adquire algo que está fora da realidade, ali fora da realidade do mundo rural. Vamos citar assim um exemplo. Pô, a gente sabe que o trabalhador rural, o conceito dele é um trabalhador que vive ali da renda do campo. E de repente o trabalhador rural aparece com uma Hilux SW4 de R$ 500 mil. Isso é um pouco há uma discrepância e há uma diferença de compatibilidade de renda. E isso aí pode gerar dúvidas, é lógico, para o juiz, para o INSS e pode, inclusive, causar negar a sua aposentadoria. E então, o que não pode acontecer é essa diferença de realidade, né? Algo que está bem fora da realidade de um trabalhador rural que pode gerar dúvida para o juiz. Então, isso aí não pode acontecer. Mas qualquer outra coisa, um carro popular, por exemplo, um trabalhador rural pode ter, Sim, tranquilamente, né? sim, com certeza. Né? Como você mesmo diz, o trabalhador rural, né, o lavrador, que é o segurado especial, a gente entende, a lei até especifica para gente que quem são essas pessoas? É aquele que sobrevive ali da terra, né? Que aquela colheita ali é para sua sobrevivência, né? E também é considerado o quê? Um pequeno proprietário. Então, talvez você chegar lá com um veículo de R$ 1 milhão é incompatível, né? Não, vamos dizer assim, não pode ter, tá, mas então ele deixou de ser o pequeno, o lavrador, o trabalhador, e aí ele já é um grande fazendeiro. Já é diferente. Né? Não quer dizer que ele não possa ter. Sim, tenha veículos normal, sem problema nenhum. Mas aí existe essa diferença. Por exemplo, já aconteceu no nosso escritório, já uma mulher chegou, falou com a gente que era lavrador, que somente sobrevivia com o pouco da terra que sobrevivia, e quando a gente foi descobrir, tinha uma moto esportiva de R$ 50 mil, tinha veículos avaliados em torno de R$ 500 mil. Então, assim, para ela que dizia que estava trabalhando, que vivia somente com aquele pouco da terra ali, é incompatível. Né? Então, assim, você pode ter veículo sem problema nenhum, mas acaba sendo aí incompatível o trabalhador rural com um veículo de R$ 500 mil, de R$ 1 milhão. Né? Então, assim, como o doutor Gustavo disse, o INSS vai querer saber como foi aquela aquisição, adquiriu como, já que ele está alegando aqui para gente que é um pequeno trabalhador rural que sobrevive apenas da plantação, né? Então, tem isso também. Tem que tomar cuidado, né, com o empréstimo do nome, né? Tem muita gente que Isso. os filhos vão lá e falam assim, ô mãe, deixa eu comprar aí um veículo no seu nome. Talvez fique mais barato, porque a senhora tem uma terra, a senhora é lavradora. Talvez fique mais barata. Fica mais barato, tem um desconto. Aí vai lá, pede pro pai também. Aí quando assusta, o pai tem um carro de R$ 200 mil. A mãe também tem um de 200. Na verdade, nem é deles, né? Só Sim, tá no nome deles, mas é dos filhos, por exemplo. sim, Prejudica? com certeza prejudica. Prejudica. Porque na hora que o INSS fizer a análise do seu processo, ou até mesmo na justiça, eles vão verificar que tem veículos ali
de alto valor no seu nome e acaba que prejudica mesmo, porque o INSS e o juiz não querem saber que você emprestou o seu nome. Para eles ali, eles estão analisando o documento. E no documento você é o dono. Então, existe esse problema grande aí. Sim, essa senhora mesmo que aconteceu esse fato, ela, né, realmente ela é da roça. Mas é como o doutor Gustavo disse, ela emprestou o nome para 2 filhos que moram no exterior e ela tem lá, no nome dela, a gente sabe que não é dela, mas está no nome dela, bens avaliados em torno de 3, 4 milhões de reais. Então, como que a gente vai justificar para o INSS que que eu tenho 3, 4 milhões de reais se eu sou um trabalhador ali, que eu estou trabalhando ali numa pequena lavoura de milho, né, uma pequena lavourinha ali de feijão ali. Então, então assim, são coisas que o INSS questiona e na justiça também não passa. Tá? Não passa. Então esse é o erro, de você emprestar nome para pessoas e acaba te prejudicando. Você pode ter veículo? Sim, tenha o seu. Né? Tenha o seu veículo, o seu carro, a sua moto, sem problema nenhum. Mas essa questão de emprestar nome acaba te prejudicando. Doutor, então a gente já encerrando, só queria mandar um abraço aqui também pro Walter Filho, vulgo Valtinho, que mora lá em São João do Manteninho. Um abraço também pro São João, que a gente esteve lá recentemente, a gente esteve levando lá também conhecimento sobre direito, também lá pro pessoal de São João. Já aproveita, a gente fez amigos lá, a gente manda um abraço para todo mundo. E, doutor, continua também a questão da liberdade de mandar mensagens, né? Sim. Tanto no nosso perfil aí, quanto aqui mesmo na rádio também. E nós vamos estar respondendo uma aqui também, que foi Tem mais feita. uma? Então sim, tem vamos mais responder, uma. ué. Mandar um abraço aí também pro Zé Braz, que mandou aqui pra gente aqui. Um abraço aí pra Carminda. Carminda mandou uma pergunta aqui, excelente pergunta. Vamos lá. Ela tá perguntando o seguinte: e a pessoa que é dono da terra? Quando ela cede esse pedaço da terra para uma outra pessoa, vai atrapalhar ela na hora de se aposentar? Entendeu? Eu que sou o dono da terra, vou ceder um pedacinho para o Gustavo trabalhar. E quando chegar a minha vez de aposentar, esse pedaço que eu cedi para o Gustavo trabalhar vai me atrapalhar a aposentar? Excelente pergunta, Carminda. É o seguinte: não vai atrapalhar, desde que você esteja cedendo uma parte. Agora, eu cedi toda a terra. Bom, se você cedeu toda a terra, você não está mais trabalhando nela. Eu cedi toda a terra para o Dr. Gustavo e ele que vai tocar a lavoura ali. Normalmente falam arrendamento, né? Arrendou, cedeu toda a propriedade, né? Isso aí pode prejudicar, porque você vai ficar aquele período ali sem estar trabalhando na roça, né? Mas se você cedeu uma parte, eu cedi lá 2, 3 hectares da minha propriedade, pedacinho, não vai te atrapalhar. Você vai poder se aposentar normalmente. Tá bom? Então, nós chegamos aí no final. Mandar um abraço aí também para a Irene Leitão. A Irene nos acompanha aí também. A Maria Penha Sattler, obrigado também por estar nos acompanhando. E aí, como o doutor Gustavo disse, se ainda tiver ficado alguma dúvida, pode mandar pra gente. Tem o nosso número aqui atrás, ó, que é o 98765 0555. 98765 0555. Pode mandar pra gente as mensagens lá no WhatsApp. Como também pode mandar até mesmo aqui na live aqui depois, se você estiver assistindo, for assistir novamente aqui, pode mandar pra gente aqui, sem problema nenhum, que nós vamos estar respondendo aí também no decorrer da semana. O mais breve possível a gente responde. Pode mandar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Caetano e Silva Advocacia, você vai achar a gente lá. Pode mandar lá no direct, mandar lá no Messenger, que nós vamos estar respondendo. Como também no WhatsApp que a gente acabou de mostrar. Caso também você mande aí na Rádio Vila Hits,
né? O nosso amigo Sidney, o Isaac aí, vai estar enviando pra gente também. E a gente vai estar respondendo, tá? Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, a da rádio também. Tem bastante programação bacana. Então, acompanhe lá a Rádio Vila Hits, tá? No Facebook, no Instagram. E aí, qualquer dúvida, pode estar procurando a gente, que a gente vai estar disposto a poder ajudar vocês, tá? Nós agradecemos mais uma vez a rádio, né? Agradecemos a rádio aí, através do Isaac, do Sidney. Muito obrigado a vocês. E queremos agradecer também de coração a você que nos acompanhou até agora. Normalmente a gente faz uma live mais curtinha, hoje a gente acabou passando aí. Já tem 35 minutos aí, né? A gente acabou passando do habitual, que seria em torno de uns 25, né? Passamos aí uns 10 minutinhos, mas agradecemos a você que nos acompanhou aí na nossa live. Muito obrigado e em breve estaremos aqui de novo. Isso aí, gente. Muito obrigado por tirar um tempinho aí para nos ouvir e nos assistir também. E também acompanhar no YouTube também, né? Sim, a gente também verdade, tem um canal no esqueci de falar. YouTube. Pode estar procurando lá, se inscrever no canal. Na rádio também tem. Na um rádio canal. também tem, né? Pois é, então faça o dever de casa é esse. Se inscrevam no canal da rádio e também no canal aqui do escritório. E também, né, curta e compartilhe também nossos vídeos lá Sim, para no poder Instagram. ajudar mais pessoas, Isso. ajudar a Quando- veicular aí. Isso, quando você compartilha, o Facebook e o Instagram entendem que é um assunto importante. E aí divulgam mais. Então, façam isso aí pra gente, que estarão nos ajudando bastante, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Até a próxima.